Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Hoje nós vamos falar sobre procedimentos armazenados e gatilhos, que são as triggers. Essa é a nossa aula de número 7. Bem pessoal, vamos falar primeiro sobre os procedimentos armazenados, né? Os procedimentos armazenados, eles são assim, como se fossem pequenos programas, né, que são armazenados no servidor de banco de dados. Então, o servidor de banco, ele não armazena só os dados, né? É possível a gente armazenar pequenos programas lá que podem ser disparados quando a gente necessitar, né, de rodar determinados procedimentos. Ele centraliza as informações porque eu posso ter várias aplicações desenvolvidas em linguagem diferente, né, acessando um único servidor. E como as funções estão centralizadas lá, todos vão ser executados da mesma forma. E padroniza as operações porque não corre risco, por exemplo, de uma pessoa que desenvolveu uma aplicação numa linguagem utilizar uma validação diferente de parâmetro, ou, por exemplo, se a gente fosse, por exemplo, dar uma entrada no estoque. Não é permitido dar uma entrada negativa no estoque. Então, essa função ela pode fazer a validação dos parâmetros e uma vez feita uma função no servidor para isso, todas as aplicações vão usar e vão validar da mesma forma, né? Porque isso está sendo feito por um único local. A performance, né, é um item que a gente tem que destacar. Eu até montei um exemplo aqui, que foi uma experiência que eu tive no desenvolvimento de uma aplicação. Nessa aplicação que eu desenvolvi, a gente tinha que fazer um aplicativo que ele adequasse, né, o que eu tinha, né, de vendas, né, os produtos que eu tinha vendido, né, ao nosso estoque. Mas só que tinha que levar em consideração se já tinha reserva, alguns parâmetros do cliente, né, e até informações do produto. Então, por exemplo, você imagina no caso de uma empresa que eu fiz um programa para eles, que tinha cerca de 2 a 3 mil clientes. Isso, em média, a gente tinha sempre uns 1.500 a 2.000 pedidos em casa. E a gente tinha que fazer um procedimento que rodasse cada um desse pedido, para cada produto, verificava se ele tem estoque, se ele tem reserva, os parâmetros do cliente, se tem estoque. Ele fazia a reserva. No final, quando eu terminava de rodar o pedido do cliente, eu verificava se o valor que eu tinha conseguido reservar para aquele cliente dava despacho. Se não desse despacho, eu tinha que retirar. Isso tudo, né, essas verificações, a gente tem um problema sério, que é o seguinte. Por exemplo, eu vou pegar um pedido, aí eu peguei esse pedido, vou pegar os produtos. Então, quando eu peguei o pedido aqui, ele fez uma requisição, mandou para a rede, né, foi para o servidor pegou aquela requisição, tratou a requisição e respondeu de volta. Quando eu pego os produtos daquele pedido, ele faz a mesma coisa, vem para cá, faz a solicitação, o servidor trata e ele me responde com os dados. E essa troca de informações pela rede, né, que a gente acaba tendo aqui, ele prejudica muito o desempenho. O procedimento armazenado ele tem a grande vantagem que, pelo fato dele estar dentro do servidor, ele acessa os dados e já manipula as informações lá dentro sem precisar estar trafegando informações pela rede. Então eu só mando uma solicitação, né, uma solicitação da execução do procedimento aqui, ele vai vir pelo servidor e aqui ele já vai fazer todo o processo. Nessa experiência aqui a gente tinha adequações que demoravam 5, 6 horas, o pessoal deixava a noite rodando, né? Depois que a gente trabalhou com trigger, né, com procedimentos armazenados, a gente caiu esse tempo para menos de meia hora. É uma diferença gritante em termos de desempenho, ainda mais se a gente tiver muita consulta constante no banco de dados. Se a gente consegue trabalhar isso por procedimento armazenado, isso faz tudo local no servidor muito mais rápido. Bem, gatilhos e triggers, né? A diferença entre o gatilho e os nossos procedures armazenados é que, na verdade, os gatilhos são executados quando a gente executa alguma operação dentro do banco, né? Seja ela de inserir um dado, alterar ou deletar um dado. Então, eu posso executar antes ou depois de fazer qualquer um desses processos. E
a grande finalidade dos gatilhos é que mantém as informações consistentes no banco, né? Em que sentido? Quando a gente faz uma alteração em uma determinada informação, a gente garante que aquela alteração ela vai ser propagada para todas as outras tabelas, por exemplo, que a gente tenha que atualizar, sem depender da aplicação fazer isso. Isso facilita em diversas situações, né? Por exemplo, se toda vez que eu dou uma entrada no estoque, eu tenho que atualizar o saldo de estoque, talvez atualizar saldo contábil e assim por diante, imagina que dentro de um gatilho eu posso fazer, para quando eu inserir um registro no estoque, ele já fazer todas as atualizações em cascata. Isso facilita muito, porque imagina que a gente for construir uma, duas ou três aplicações que façam esse procedimento. Os gatilhos vão ser desenvolvidos uma vez e depois na aplicação eu só vou inserir no estoque. Eu fiz aqui uma aplicação para demonstrar essa aplicação, né? Uma aplicação desenvolvida com essa finalidade. Vamos dar uma olhada no Workbench, só para a gente verificar o banco de dados lá. Estou abrindo aqui. Então vamos lá, vou digitar a senha aqui, né? A gente vai acessar o banco de dados. E aqui dentro do banco de dados a gente vai dar uma analisada nesse banco exemplo. Nesse banco exemplo, vocês vão ver que a gente vai ter o quê? Uma entrada, uma saída e produtos. Essa entrada, como a gente vai poder olhar aqui nas colunas, ele tem o ID da entrada, o ID do produto e a quantidade. E aqui na saída é a mesma coisa, só muda que em vez de ID entrada é ID saída, né? E aqui dentro dos produtos eu tenho o ID do produto, né? A descrição do produto e o estoque. Quer ver? A gente vai dar um select aqui nessa tabela. Asterisco from produtos, né? Quando a gente faz isso aqui, executa esse comando, ele vai me dar, ó, que eu tenho o produto 1, chocolate, eu tenho 15 unidades, o 2, goiabada, 3 e assim por diante, né? Então, o que acontece é o seguinte, toda vez que eu der uma entrada, né, que eu inseri um registro na saída, na tabela de saída, ou eu inseri um registro na tabela de entrada, eu fiz uma trigger para atualizar automaticamente o estoque. Então, a gente... Desculpa. A gente não precisa atualizar o estoque. O próprio banco de dados vai fazer isso para a gente, né? E isso reduz bastante o trabalho da gente. Então, olha, como a gente pode ver aqui, em chocolate, eu tenho 15, né, no estoque. Vamos supor que a gente fosse fazer uma inserção uma entrada no estoque, né? Então, ó, insert, né? Into, vou colocar lá entrada, né? Aí a gente vai colocar a entrada, os campos que eu vou dar a entrada vai ser o ID produto, vírgula QTDE, que é a quantidade. Aí eu vou colocar os valores, né? Valores. Aí aqui eu vou colocar o código da entrada como 10, vou colocar aqui com 20, né? Que eu não sei, não lembro qual o número que está lá. E o ID do produto vai ser o 1, desculpa, né? Que é o ID do produto, e a quantidade, eu vou dar uma entrada, tem 15, eu vou entrar com 5 peças no estoque. Ah, por que eu não coloquei o ID da entrada? Porque lá está com auto-incremente, ele automaticamente vai incrementar isso para a gente, né? Então eu vou executar aqui, ele já executou, né? Então vamos ver lá a tabela de produtos, asterisco from produtos, né? E vão executar para a gente ver se atualizou para 20. Ó, o saldo já atualizou. Da mesma forma que eu der uma saída, ele também vai atualizar. Então agora vamos imaginar o seguinte, se a gente fosse desenvolver diversas aplicações, em nenhuma delas eu ia ter que desenvolver o procedimento para poder atualizar o estoque. Que esse procedimento ele já estaria desenvolvido no banco, então só teria que dar a entrada e a saída no estoque. Eu fiz uma aplicação aqui. Conforme vocês podem ver, eu vou até atualizar aqui, né? Deixa eu abrir de novo a tabela. Ó. Ele atualizou, já me falou que tem 20 peças no estoque. Essa aplicação funciona o seguinte, eu marco qual produto eu quero fazer a movimentação, falo qual é a quantidade e aqui eu clico no botão de entrada ou saída. O que tem no botão entrada e saída? Ele tem aquele mesmo insert, tá vendo? Ó? Eu estou passando aqui para a query, o insert into entrada, passando o ID do produto e a quantidade e os valores por parâmetro aqui que são passados aqui, né? De acordo com a quantidade e valor que eu seleciono lá.
Aí eu executo, né? E depois eu abro e fecho essa tabelinha de produtos aqui, para ela atualizar o valor aqui para a gente ver o produto atualizado. Então vamos executar aqui só para a gente ver como que funciona, né, gente? Ok, né? Então ó, eu tenho 20 unidades, eu vou dar uma entrada de 2 unidades. Aí eu vou clicar em entrada, automaticamente ele já deu a entrada, tá vendo? Lembrando que nesse processo aqui eu não tive que desenvolver, por exemplo, o processo para poder atualizar o estoque. A própria trigger ela já atualizou. Então ó, eu vou dar uma saída agora, eu vou dar uma saída de, sei lá, 10 peças aqui do estoque, né? 10 chocolates. Aí eu vou dar a saída, automaticamente já atualizou para mim. Isso facilita até o processo de desenvolvimento pelo programador, né? Que ele deixa de criar vários procedimentos, né? Que são já feitos automaticamente pelo banco de dados. Vamos lá para nosso slide. Então, gente, o que eu tinha que passar para vocês era basicamente isso. O processo de criação, tanto dos procedimentos armazenados quanto das triggers, está bem detalhado na apostila. E se vocês ficarem com algumas dúvidas, vocês podem buscar também o manual do MySQL que está na nossa sala. Um forte abraço a todos